Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar para vocês de algumas aplicações de DOE e também comparar o DOE com outras abordagens para análise, enfim, para condução de estudos científicos e industriais. Então, começando aqui com as aplicações de DOE, vou trazer três aplicações aqui. A primeira aplicação é um estudo clínico onde foi aplicado um fatorial 2 elevado a 3. O que significa isso? São três fatores, cada fator com dois níveis nesse estudo. Esse estudo foi aplicado em 152 pacientes sobreviventes de tratamento intensivo, submetidos a uma terapia utilizando o aplicativo de smartphone. O primeiro fator desse estudo, que está aqui, fator 1, consiste no fator que vai determinar a forma de abordagem do aplicativo. Neste primeiro nível, o paciente ele é abordado com e-mail, texto e vídeo pelo aplicativo, e no segundo nível, o paciente é abordado a partir de uma ligação do terapeuta por meio do aplicativo. O segundo fator seria a dose de tratamento pelo aplicativo. No nível mais baixo, esse nível -1, que é esse quadro de cima, o paciente é submetido a um tratamento com um áudio, um vídeo e um texto. No nível mais alto do fator 2, o paciente é submetido a um tratamento com dois áudios, um vídeo, um texto e um chat com o terapeuta. E por fim, o terceiro fator está relacionado à resposta aos sintomas. No nível -1, o aplicativo vai responder a partir de mensagens automáticas, e no nível 2, o aplicativo vai responder a partir de um terapeuta que vai interagir por uma chamada com o paciente. Então eu tentei colocar aqui esses níveis de forma codificada, -1 e +1, -1 e +1 para todos os três fatores, e aqui nós vemos que nós temos 8 combinações para ter todos os possíveis tratamentos considerando esses três fatores e os dois níveis para cada fator. Nesse sentido, como foram considerados 152 pacientes, são 19 pacientes submetidos a cada um desses 8 tratamentos. Esse artigo, está aqui a referência completa, ele ainda não tem os resultados, ele só está propondo por enquanto como que vai ser conduzido o estudo, bem detalhado o artigo. Então ele contempla lá quantos meses serão necessários para conduzir os estudos, enfim, diversos detalhes. E basicamente as respostas que serão medidas em cada paciente estão relacionadas à ansiedade, estresse pós-traumático e sintomas físicos, e também a medidas de usabilidade do aplicativo. É um estudo muito interessante porque se a gente for pensar, por exemplo, na situação que nós estamos vivenciando agora relacionada ao Covid-19, em alguns países nós tivemos uma sobrecarga muito grande dos sistemas de saúde, possivelmente não há terapeutas para atender todos os pacientes que sobreviveram à internação, e possivelmente tem traumas ali relacionados a essa internação e à própria enfermidade. Então talvez o aplicativo possa responder positivamente em relação a alguns pacientes, tá ok? Então esse é o nosso primeiro exemplo aí de aplicação do DOE. Passando para a segunda aplicação então, pessoal, seria que a aplicação de usinagem eletroquímica foi publicado no Journal of Precision Engineering, de engenharia de precisão. Os autores estudaram o efeito de 4 fatores na qualidade do furo obtido por usinagem eletroquímica. 2 fatores estão relacionados ao eletrolito, um é o nível de eletrolito e o outro é a concentração de eletrolito. O terceiro fator é a distância entre os eletrodos e o quarto fator é o tempo de usinagem. Basicamente, foi concluído que baixa concentração de eletrodo, com baixo nível de eletrodo, com alta distância entre eletrodos e tempo mais baixo de usinagem contribuem para obter furos com melhor acabamento, isso é, com menor conicidade e com menor sobrecorte. Então basicamente é isso, foi utilizado nesse caso um fatorial 3 elevado a 4, porque são 4 fatores e cada um desses fatores nós temos 3 níveis. O material usinado foi um vidro de borosilicato, enfim, estou simplificando bem os resultados aqui. Lá tem outros gráficos e outras análises. Se vocês quiserem ver mais detalhes sobre os resultados, por favor, acessar o artigo. Passando então para a terceira aplicação, é um estudo de produção de biodiesel de óleo de alga. Nesse experimento foi utilizado o planejamento Box Banking, que é um planejamento para superfície de resposta, e foram considerados 3 fatores: percentual de óleo de alga,
a concentração de catalisador e o tempo de reação. Não vou entrar em muitos detalhes, mas esse tipo de planejamento, esse tipo de estratégia é uma estratégia voltada para otimização. Então, o box banking é um planejamento que vai te dar a possibilidade de obter um modelo matemático da resposta. Nesse caso, uma das respostas de interesse dos pesquisadores é o rendimento da produção do biodiesel. Então, ele vai te dar um modelo matemático dessa resposta em função dos fatores de controle. Aqui eu peguei o gráfico só de 2 fatores, mas nós poderíamos ter outros gráficos considerando o terceiro fator. Mas enfim, se eu pegar aqui a concentração de catalisador, pelo que eu li lá no artigo, em torno de 1,3 de catalisador nos dá um rendimento ótimo da reação química, da produção de biodiesel. Pode-se observar graficamente, né, que é nessa região aqui que a gente tem o máximo da função, tá ok? Então, se vocês quiserem mais detalhes, favor consultar o artigo que foi publicado na revista Combustível. Vamos falar agora, pessoal, da abordagem OFET em relação ao DOE. Então, por que o DOE é melhor que essa abordagem? O que significa essa abordagem? Então, OFET é uma abordagem para experimentação que significa, é uma sigla que significa One Factor at Time. Se nós traduzimos para o português, significa um fator por vez. Para a gente entender essa abordagem, eu vou tentar explicar para vocês aqui um caso considerando um experimento químico, onde a gente tem 2 fatores, a temperatura em graus Celsius e um segundo fator que é a quantidade de catalisador em gramas. E vamos supor que eu tenho aqui um domínio experimental de 100 a 300 graus Celsius e de 10 a 30 gramas de catalisador. Eu vou começar, considerando essa abordagem OFET, a fazer o experimento num nível aqui intermediário para ambos os fatores, e depois eu vou fazer o seguinte, considerando esse nível intermediário, eu vou fixar, por exemplo, x2 nesse nível e fazer experimentos para x1 considerando esse nível constante de x2. Então eu vario x1 em alguns níveis, por exemplo aqui eu considerei 3 níveis e deixei o nível x2 fixo. Depois eu faço o contrário, eu deixo x1 fixo, a temperatura fixa em 200 graus Celsius e vario x2 também, o mesmo número de níveis. Então, nessa abordagem nós temos aí nesse caso um número de 5 experimentos. E depois eu avaliaria o efeito de x1 e x2 na resposta de maneira individual. Então, por exemplo, para x1 eu tenho 100, 200, 300 graus Celsius e vamos supor que, à medida que eu aumento a temperatura, eu observo aqui um efeito positivo no rendimento da reação química. Vamos supor que nossa resposta é o rendimento da reação química. Já quando eu vario x2, eu percebo uma queda no rendimento da reação, não necessariamente linear, enfim. Aqui, o que eu poderia fazer o máximo em termos de modelagem é o seguinte, eu poderia fazer um modelo de y em função de x1, mas aí eu tenho que levar em consideração que x2 está fixo, 20 gramas. E a mesma coisa eu poderia fazer um modelo de y em função de x2, porém com x1 fixo em 200 graus Celsius. O problema dessa abordagem é o seguinte, que eu não consigo extrapolar as conclusões que eu tenho de x1 para todos os níveis de x2. Então eu sei que esse efeito de x1 no rendimento é positivo só quando eu estou com x2 fixo em 20 gramas. É a mesma coisa para x2. Eu sei que o efeito da quantidade de catalisador é negativo no rendimento da reação quando eu estou com a temperatura em 200 graus Celsius. Então eu não sei como que os fatores podem interagir, ou seja, como que a mudança no nível de um fator pode mudar o efeito do outro fator. Então, no planejamento de experimentos, a grande vantagem é que nós conseguimos avaliar a interação entre os fatores. No experimento fatorial, por exemplo, se eu fosse utilizar nesse caso o planejamento fatorial para conduzir esses experimentos, eu começaria pelos extremos e fazendo combinações dos extremos das duas variáveis. Então aqui vamos considerar o mesmo exemplo, 100, 200 e 300 graus Celsius e aqui 10, 20 e 30 gramas. E vamos supor que aqui embaixo eu vou avaliar o efeito das duas variáveis de forma concomitante. Eu coloquei x1 aqui no eixo horizontal e x2 eu vou colocar em escala de cor. Então x2 igual a 10 gramas em laranjado e x2 igual a 30 gramas em marrom.
Então vamos supor que quando a gente tinha aqui x2 igual a 10 gramas, que são esses dois experimentos aqui, variando x1, nós obtivemos o seguinte comportamento aqui da resposta. Nós temos, como a gente viu aqui na abordagem OFET, um efeito da temperatura positivo no rendimento da reação. Porém, quando a gente vai trabalhar aqui o efeito do fator X2, ou seja, aumentei aqui para 30 gramas a quantidade de catalisador e vou variar a temperatura. Então vamos supor que o primeiro experimento em média deu esse resultado e o segundo deu esse. De forma que o nosso efeito também parece ser positivo, é positivo porque aumentou um pouco em média, mas a diferença é muito grande, porque parece que quando eu aumento a quantidade de catalisador, eu diminuo o efeito de X1 no rendimento da reação. Então, o que significa esse resultado aqui? Significa que o efeito da temperatura no rendimento da reação depende do nível de catalisador. Se eu tenho pouco catalisador, o efeito da temperatura é muito positivo. Agora, se eu tenho uma quantidade maior de catalisador, o efeito da temperatura no rendimento é irrisório, tranquilo? O melhor resultado para esse experimento é o resultado com maior temperatura e menor quantidade de catalisador. Então aqui eu tenho a possibilidade de obter um modelo que vai ter um coeficiente relacionado a x1, um coeficiente relacionado a x2 e um coeficiente relacionado à interação entre x1 e x2, né? Então, o planejamento de experimentos nos dá a possibilidade de trabalhar com a interação entre fatores e avaliar esse efeito da interação. Aqui tudo bem que se eu pensar no que é melhor para o rendimento, eu também chegaria no mesmo resultado a princípio, né? Menor quantidade de catalisador e maior rendimento. Só que eu não poderia dizer que o efeito da temperatura no rendimento é sempre positivo. Na verdade, ele é positivo, mas a inclinação muda muito aqui. Tranquilo? Aqui a gente tem uma inclinação irrisória. Então, o efeito da temperatura no rendimento é muito mais alto quando eu tenho a quantidade de catalisador mais baixa. Então, a ideia do planejamento de experimentos é isso, trabalhar a variação simultânea dos fatores. Okay? Enquanto na abordagem OFET nós trabalhamos o efeito individual apenas, você não consegue trabalhar a questão da interação, que é uma questão muito cara, especialmente no planejamento fatorial. Para finalizar, vamos ver aqui a comparação entre o DOE e a regressão. Então, na verdade, o que nós temos mostrado até agora, por exemplo, esse modelo aqui, ó, esse é um modelo de regressão, é um modelo que a gente obtém estatisticamente por mínimos quadrados. Eu consigo ajustar esse modelo aplicando mínimos quadrados. São conceitos que nós vamos esclarecer ao longo do curso. E na abordagem que eu trabalho com DOE, e que muitos pesquisadores do DOE moderno, digamos assim, o DOE mais voltado para a indústria, a partir das propostas de box, né, de superfície de resposta, enfim, de otimização de processos com experimentos planejados, esse tipo de abordagem, a base dela é o uso de regressão, porém não uma regressão feita de qualquer forma, uma regressão planejada, digamos assim. Então, qual que é a diferença de fazer DOE para a regressão? Eu poderia considerar novamente, aqui no caso da regressão, o experimento químico. Então, vamos supor aqui que eu tenho os dois fatores x1 e x2, só que eu tenho aqui, no caso do DOE, um planejamento para chegar nesse modelo aqui. Vamos supor que eu tinha dados históricos lá e cada dia os operadores do processo faziam o experimento em uma condição. Então, não tem planejamento nenhum. Tem muitos dados, mas às vezes tem uma carência de planejamento. Nesse sentido, o que acontece? Quando eu aplico a regressão, eu posso ter propriedades piores do modelo estimado aqui para o modelo estimado nesse caso aqui. O modelo ele pode ser concebido da mesma forma, contendo constante, termos lineares para ambos os fatores e até mesmo interação. Enfim, a gente vai chegar no momento do curso que a gente vai falar de modelos quadráticos também, modelos com termos de segunda ordem. Aqui é um termo de segunda ordem, só que é um termo de segunda ordem misto, que a gente chama de interação. Eu poderia ter um termo x2 ao quadrado, x1 ao quadrado, enfim. Mas por enquanto vamos considerar esse tipo de modelo aqui. Eu poderia também ter esse modelo aqui no caso da regressão. Só que a regressão eu vou aplicar em casos onde nem sempre eu tenho controle dos fatores ou das variáveis regressoras, x1 e x2 nesse caso. Então, portanto, se não há controle, não tem como planejar,
ou aplicar um planejamento, e também eu posso aplicar a regressão quando eu tenho dados históricos, por exemplo. Nesse caso eu já tenho um banco de dados ali, e eu aplico esse mesmo método aqui de mínimos quadrados para ajustar um modelo. Essa questão de não haver controle é o seguinte: às vezes eu tenho um processo que eu tenho minhas variáveis lá, porém elas também variam, eu não tenho total controle sobre elas. Então o que acontece em um determinado dia, eu simplesmente tenho a possibilidade de medir, e depois eu vou medir a resposta também e fazer um relacionamento dessa resposta em função desses fatores que também são incontroláveis de certa forma. Então eu tenho a possibilidade de medir, mas eu não consigo controlar. Controlar eu não consigo. No DOE não. No DOE, para mim conseguir fazer o DOE, eu tenho que conseguir, além de medir, controlar. E outra questão importantíssima quando eu comparo DOE e regressão é a questão da multicolinearidade. Porque se às vezes eu não consigo controlar as variáveis regressoras, eu posso ter entre elas o que a gente chama de dependência linear, correlação ou multicolinearidade, se eu tenho 3 ou mais respostas. Então, o que acontece é o seguinte: por exemplo, vamos supor um caso que eu quero estabelecer um modelo de regressão entre preços de imóveis e as características desses imóveis. As características são número de quartos, área, número de pavimentos. Então eu vou coletar esses dados, ou seja, eu vou medir esses dados em sites de imobiliárias, por exemplo. Mas eu não consigo controlar, porque aqueles dados são de certa forma já existentes, são históricos nesse sentido. Então eu posso pensar no seguinte: se o preço do meu imóvel ele aumenta com o número de quartos, ele vai aumentar também com a área do imóvel. Quanto maior a área, maior o número de quartos. Se a área do imóvel e o número de quartos do imóvel são duas variáveis regressoras, essas variáveis possivelmente vão ter uma correlação. Então isso possivelmente vai aumentar a variabilidade do modelo que eu vou obter por regressão, por causa dessa questão de já haver, de certa forma, uma dependência entre as variáveis regressoras. Então, nesse sentido, eu posso dizer que a variância do modelo que eu obtenho por regressão, ela é muito maior que a variância do modelo que a gente obtém por DOE, tranquilo? Então o DOE nos possibilita a obtenção de modelos com a variabilidade mais baixa, ou seja, com maior capacidade de previsão. Então basicamente o que se recomenda é que sempre que possível, sempre que você puder planejar os experimentos, use o DOE, mas conforme eu exemplifiquei aqui, nem sempre é possível você planejar os experimentos. Então, nesses casos, você tem que usar a regressão. Você vai ter um modelo matemático que nem sempre vai ter as mesmas características que um modelo matemático obtido via DOE, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Esse nosso vídeo é um vídeo motivacional também sobre o DOE. Em breve a gente vai colocar a mão na massa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.